verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras da tua mão. Esse salmo é tão bonito, né? Um salmo de consolo. E o rei Davi realmente ele provou tudo isso de Deus. Ele experimentou isso, né? Não é aquele provar de pôr à prova, mas aquele provar de experimentar, de ter vivido isso com Deus. E nós também podemos viver isso com Deus, porque esse mesmo Deus que o rei Davi serviu, é esse mesmo Deus que escreveu esse salmo de louvor, é esse mesmo Deus que nós louvamos aqui, é a esse Deus que nós rendemos louvor e é a Ele que nós podemos pedir socorro. Assim como esse Deus ajudou o rei Davi, Ele pode nos ajudar também, e Ele quer nos ajudar, né? Porque o rei Davi não era uma pessoa santa, né? Se a gente olhar na Bíblia, ele era um homem pecador como cada um de nós, ele errava assim como cada um de nós, mas ele sempre buscava a presença de Deus, e ele se colocava diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados. Sempre que ele reconhecia o seu pecado, ele confessava esse pecado, pedia perdão a Deus e lutava com ele mesmo para não cometer esse pecado de novo. E Deus conhece o nosso interior. Ele sabe quando nós pedimos um perdão falso, quando o nosso pedido é falso ou quando o nosso pedido é sincero. Nós podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas a Deus nós não conseguimos enganar. E quando Deus vê a sinceridade do nosso coração, Ele com muito prazer nos abençoa e nos ajuda todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos estar em pé, estar orando, entregando esse culto a Deus nessa manhã. Pai querido, é muito bom estarmos aqui novamente, para juntos podermos louvar o Teu nome e experimentar novamente da Tua graça e do Teu amor sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado para com cada um de nós no decorrer desta semana. Obrigado porque o Senhor nos trouxe de volta até aqui nesta manhã. Senhor, estamos aqui para oferecer um culto a Ti, porque reconhecemos que Tu és digno desse tempo que nós temos separado nesse domingo. Trabalhamos a semana toda, ó Deus, e separamos essa hora e meia para estarmos juntos aqui, louvando o Teu nome, porque somos gratos por Teu cuidado por nós no decorrer dessa semana. Somos gratos pelos livramentos que o Senhor nos deu essa semana, pelas portas que o Senhor abriu para cada um de nós nessa semana, e por tudo aquilo que o Senhor permitiu acontecer na nossa vida. E se ainda temos algo a aprender, Deus, e com certeza nós temos, que o Teu Santo Espírito esteja nos revelando, para que nós possamos estar abertos a ouvir a Tua voz e viver segundo a Tua vontade. Receba, Senhor, nessa manhã o nosso louvor em forma de cânticos, Deus. Receba o nosso louvor em forma de oração, através da Tua palavra que vai estar sendo ministrada. Nós queremos Te louvar, Deus, nessa manhã aqui reunidos em espírito e em verdade. E Deus, afasta de nós todo pensamento que tira a nossa atenção do Teu louvor. Nós queremos Te louvar, Senhor, com todo o nosso ser. E declaramos o inimigo derrotado nesta igreja, Deus. E queremos, Deus, sempre mais estar louvando ao Senhor, e que a nossa vida fora daqui possa ser um testemunho vivo do Senhor, desse Deus que habita em nossas vidas, desse Deus que faz parte de nós. Nós Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos estar cantando Tu És a Minha Luz. Hoje nós estamos sem o rap.
deixei o notebook em casa. Perdão, igreja, foi falha minha. Tu és a minha luz, a minha salvação. Muitos de nós já conhecemos essa letra de cor. Eu tenho duas letras aqui que não tem para os irmãos. A Norris e o Diego podem olhar para a Ana, a gente vai conseguir enxergar a letra. Pode ficar sentadinha, Ana, que eles veem. Né? E as outras músicas estão no livro vermelho do cantor cristão, tá bom? Pode ser sim, não tem problema. Então, vamos lá. Sim. Tu és a minha luz, a minha
da segunda vinda de Jesus. No início eras a palavra, um com Deus Altíssimo, né? Nós cantamos essa música, ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus realmente ele é maravilhoso, né? Ele tem vários significados. E um deles é que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele cuida de cada um de nós. Os reis da terra se prostrarão.
Bom dia, igreja. Todos sejam muito bem-vindos. Vou dar os pequenos avisos aqui que nós temos, né? Na quarta-feira, às 7h30, nós temos a nossa reunião de oração. Estão todos convidados para estar aqui com a gente, reunidos, né? Para estarmos orando uns pelos outros, por todos, né? Pela nação toda. Também no sábado, às 7h30, nós temos o nosso grupo de jovens. Então, se você tem algum jovem aí na família, convido para vir para cá, para estar com a gente. É um momento muito gostoso, onde a gente aprende da palavra, a gente se diverte, a gente dá bastante risada, na verdade. É bem legal. Também, nós estamos tendo no sábado, né, o curso Mulher Única, está sendo bem especial, está sendo bem bacana. A gente está aprendendo mais da palavra do Senhor, e isso é muito bom. Onde a gente pode estar compartilhando coisas que vão ficar ali só no grupo e não sair do grupo. É bem legal. Outra coisa também, segunda-feira, no caso amanhã, às 20h, vai ter o conselho da igreja, tá? Mudou um pouquinho só o horário por causa da Solange, né? Solange, não é rei, né? Para que ela possa dar tempo de chegar aqui, né? Porque ela trabalha, então a gente só mudou um pouquinho o horário. Então quem é do conselho, amanhã às 20h aqui na igreja para a reunião do conselho. E agora, bom, temos os nossos visitantes que já são da casa, né? Sejam bem-vindos todos. Que Deus abençoe vocês. E é o momento da nossa oferta. Quem puder estar ofertando, aqui vai estar a cestinha, é só chegar aqui na frente e colocar. Deus abençoe a todos. Bom culto. E vamos continuar cantando Chuvas de Bênçãos. Tem um hinário, você entregou a parte dos hinários? Não. Número 168, tem um livrinho pequeno. Peraí, eu já... Se alguém liga. Isso. Chuvas
nós podemos estar nessa manhã para te dar honra, glórias e louvor. Exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome também, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as graças, bênçãos, pelos livramentos, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada lar aqui representado. Pai, nessa hora também, nós queremos te louvar e te agradecer pelas ofertas. Pai, que essas ofertas sejam para a honra e glória do teu nome, para ser usada na tua obra, Senhor. E também eu te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando a todos que ofertaram e também, Senhor, aqueles que não puderam ofertar nessa manhã. Tu conheces, Deus, as necessidades de cada um. Tu conheces, Pai, o que cada um está passando. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e te agradecemos pela grandeza do teu eterno e infinito amor para com cada um de nós. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Quem puder ficar em pé, vamos estar engrandecendo o nosso Deus nessa manhã, por tudo que Ele tem feito por nós. Que o nosso Deus seja engrandecido. Durante um tempo, essa música se tornou uma melodia, durante um ano. Minha mãe teve câncer e eu cantava essa música todas as manhãs. Na época nós morávamos em Palmeira. E eu falei para Deus assim, Deus, eu não vou orar em casa por ela. Eu todos os dias pegava a chave da igreja e ia dobrar meus joelhos lá na igreja. E no final a minha oração era essa música. E minha mãe foi curada do câncer, né? Ela viveu mais 10 anos depois daquilo sem câncer. Então assim, eu posso dizer que para Deus tudo é possível. Eu canto essa música com propriedade, porque eu realmente creio que para Deus tudo é impossível, nada é impossível para Ele. Basta a gente buscar, basta a gente crer, né? É claro, também se tiver da vontade de Deus para Ele, nada é impossível. Mas Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós vamos estar cantando essa música e nos preparando em seguida para estar ouvindo a palavra do Senhor, amém?
tanto aqui no templo como na sala para as crianças. Unja, Senhor, os seus lábios, para que eles possam ser instrumentos do Senhor nesta casa, nesta manhã. Senhor, e prepara a nossa mente e o nosso coração para que possa ser um terreno fértil, que a Tua palavra possa cair ali e fazer a diferença nas nossas vidas. Nos entregamos, Senhor, diante do Teu altar e suplicamos por Tua graça, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, igreja. Hoje nós vamos vamos continuar a nossa aventura em Tiago. Está acabando, né? Mais uma pregação, eu acho. A gente acaba o livro. Um livro que, como eu já falei antes, é um livro que nos amadurece, né? Um livro que nos traz algumas lições muito preciosas do dia a dia. Hoje a gente vai estar estudando Tiago, de 7 a 11. Quem puder abrir suas Bíblias, Tiago 5, de 7 a 11. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa. Aguardem o amadurecimento da preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, pois vejam, o juízo está à porta. Irmãos, tomem como exemplo a paciência e o sofrimento dos profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem com muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, irmãos, não julguem. Não, esse é o 12 não vai. Mais um texto que é muito precioso, né? Mais um texto onde a gente olha para ele e fala que coisa preciosa, né? Esse texto. Vamos estar orando para que a gente consiga entender, consiga gravar no nosso coração essas palavras. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra ser tão preciosa, Senhor. Sua palavra que fala muito aos nossos corações. Que hoje a gente tenha, como a Lorena falou, um terreno fértil, Senhor, onde a sementinha possa cair e frutificar, dar bons frutos para Ti, Senhor. Nos abre os ouvidos, abre nossa mente, Pai, e que a palavra não seja gravada só em nossa mente, mas seja gravada em nosso coração. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Ter paciência é bom? Às vezes não, né? Eu não sou muito de ter paciência, não sei vocês, mas a paciência é algo que é bem complicado, né? Ela traz um monte de aflições para o nosso espírito, né? Ela traz um monte de coisas ruins às vezes, porque você não ter paciência acarreta problemas para você, né? E Tiago fala para ter paciência até Jesus vir. Mas Jesus às vezes demora para vir, né? A gente não sabe quando ele vem. Então essa paciência que a gente tem que ter é algo até certo ponto complicado. E Tiago fala que temos maneiras para ter paciência, para ser perseverante. E são três as orientações que ele nos dá para termos paciência. A primeira é do agricultor ali, no versículo 7 e 8.
Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa. Aguardem o amadurecimento da preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Para quem não sabe, eu estou lendo a versão NVT. Eu gosto muito dessa versão. É uma versão contemporânea, uma versão muito, muito bacana. O Tiago fala que a gente tem que ter paciência como agricultor. O agricultor, ele faz de tudo, ele faz sua parte, ele faz tudo que é possível para fazer. Ele ara o campo, ele aduba, ele joga veneno para matar os bichos, mas acima de tudo, ele depende muito de Deus. Porque a partir da sua... ele pode fazer tudo, mas o clima pode estragar tudo. Estraga toda a colheita dele. Estraga uma geada, vai estragar. Muita chuva, pouca chuva, são coisas que podem acabar com isso. Mas mesmo assim ele espera toda a colheita. E a nossa colheita, ela tem que ser uma colheita espiritual. É uma colheita onde a gente vê tudo isso, vê a nossa parte espiritual e aguarda. E que colheita é essa espiritual? É a colheita do Senhor. O Senhor, a gente tem que aguardar o Senhor, aguardar a volta dele, que é a verdadeira colheita. E no tempo certo, ele vai vir e vai nos colher. Tomara que todos vão, né? Ou seja, alguns de nós fiquem aí pelo meio do caminho. Mas essa é a vontade de Deus, que a colheita de Deus seja farta. E creio que Tiago também quer nos mostrar para a gente ter muita perseverança. O texto aqui fala muita perseverança. Você tem que ter perseverança nas coisas que você faz. Você tem que ter perseverança nas coisas do Senhor. E às vezes a gente está lutando, sofrendo, mas podemos esperar perseverante, que a colheita está chegando. E no versículo 8 ali fala para a gente fortalecer o nosso coração, que o nosso coração seja fortalecido pelas coisas de Deus, que o nosso coração seja fortalecido pela força que só Deus pode nos dar. Deus não é qualquer outra coisa que pode nos dar essa paz, pode nos dar esse alento, mas sim as coisas do Senhor. Porque Jesus está voltando, e voltando com todas as suas promessas, todas as coisas do reino, todas aquelas coisas que ele falou nos evangelhos a respeito do reino dos céus. Ele vai voltar e vai nos trazer isso. É muito confortante saber disso. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está na eternidade. Às vezes nós podemos estar sofrendo aqui, a gente pode estar tendo muitas dificuldades, muitas dores, mas na eternidade não terá nada disso, não terá nada que nos cause dor, que nos cause choro. Ao contrário, será um momento de grande alegria para nós, né? No versículo 8, no versículo 9, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Esse versículo, à primeira vista, não sei para vocês, mas não tem muita conexão com o texto quando a gente lê do nada. Ele está falando perseverança e daqui a pouco ele fala para não julgar uns aos outros. É meio estranho isso, né? Mas esse é um dos temas mais presentes na epístola, o problema da fala pecaminosa. Você falar mal dos outros, você falar mal dos irmãos, isso na carta de Tiago é algo muito, muito presente. Mas as queixas, quando acontece isso, quando a gente acontece de estar passando por provação, por dor, a nossa queixa contra aqueles que são próximos a nós é particularmente provável. Quando a gente pega e está passando por dor, por angústia,
A gente sempre quer arranjar alguém para que seja culpado. A gente sempre quer arranjar alguém para que seja onde a gente descarregue todas as nossas angústias, nossas dores. Minha esposa, quem duvida disso, pode falar com a minha esposa. Algum tempo eu já estava passando todos sabem, por depressão, e coitadinha dela, ela aguentava o tranco muito, muito bem. Por quê? Porque na minha cabeça todo mundo era culpado, menos eu. Então, que isso seja algo que a gente não consiga, quando estamos em pressão, quando a nossa pressão é grande, ou quando enfrentamos circunstâncias difíceis, desabamos. A pressão, ela se torna grande, a gente desconta, a gente fala mal dos outros, a gente nunca é o verdadeiro culpado, a gente acha culpados. Desabafamos também em ambientes de trabalho, no estresse, de uma doença, geralmente em amigos, pessoas próximas. O pastor Robson uma vez falou que quer saber como é a sua vida em casa. Pergunte para o esposo, pergunte para a esposa. Eles realmente saberão como é a sua vida. Ou pessoas próximas, irmãos, irmãs, porque aqui eu posso ser o que eu quiser. Porque aqui eu vou ser, olha, o Nelson que está pregando, o Nelson é o Nelson, mas a verdadeira pessoa do Nelson vai estar em casa. A verdadeira pessoa de cada um de nós vai estar em casa. Aqui a gente pode ser santo. 1 hora e meia, 2 horas no máximo, a gente está aqui, todo alegre e feliz. Mas como é seu dia a dia? Como é o seu dia, de segunda a sábado, quando você não está aqui? Isso você tem que colocar na sua cabeça, na sua mente, que o dia a dia é a verdadeira pessoa que nós somos. Por isso seria natural para os leitores de Tiago, que estão sofrendo pobreza, que estão sofrendo perseguição, falar mal dos outros, está descontando a raiva, descontando a sua frustração contra os outros. A gente desconta, a gente manda tudo com nossa força sobre os outros, sobre os que estão à nossa volta. Porque quanto as pessoas que estão mais distantes, às vezes a gente fica quieto, a gente não fala, a gente passa batido por as outras pessoas. Mas quando a gente está virado, quem está perto de nós que sofre. Talvez Tiago esteja lembrando do ensinamento que Jesus falou. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Mateus 7:1. A gente costuma muito julgar. Eu não sei vocês, mas a gente a todo instante está julgando alguma coisa. A todo instante a gente está falando mal de alguém. A nossa língua, ela coça para falar mal dos outros, coça para falar mal dos irmãos, né? Como é bom isso, né? Beleza. Mas na verdade, isso é tão ruim, a maledicência, Jesus condena em Apocalipse lá, a maledicência é um dos pecados que a pessoa vai não para o céu, vai para outro lugar. Então, que isso seja na nossa vida, seja algo que a gente consiga trabalhar, que a gente consiga estar arrumando, que a gente consiga estar consertando. Isso é muito, muito importante para nós, para que a gente consiga ter domínio da nossa língua. Essa é a palavra. A segunda verdade, ou a segunda coisa que Tiago nos quer ensinar, é sobre os profetas. Para a gente ser perseverante, para a gente ser paciente como os profetas. Jesus usou muitos exemplos sobre esse ensinamento.
como que a gente lida com as provações e dificuldades da vida. Mateus 5, 10 a 12 fala um pouquinho disso. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu lhes pertence. Felizes você quando por minha causa sofrer zombaria e perseguição, e quando os outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se e exulte, porque grande é a recompensa os espera do céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Isso até certo ponto é difícil, né? É difícil você ter essa perseverança. Exemplo de mansidão nós temos que ter. Mas como nós podemos ter essa perseverança? Como que a gente pode aprender com os profetas? Os profetas, eles tinham uma convicção tão grande que Deus falava ao seu coração, que Deus tinha um plano e uma mensagem para eles. Eles tinham isso no coração deles. Quando a gente pega a maioria dos profetas, se você ler com mais calma, todos os profetas, eles passam por tribulações, eles passam por pressão. Imagine os profetas quando chegam para falar Jeremias chega para falar do rei lá, e depois o bicho é jogado no poço e fecha a tampa. Que coisa legal, né? Que bom ser mensageiro de Deus assim, né? Ezequiel também sofre com isso. O próprio Natan ir lá e confrontar Davi, isso são exemplos de como. Você já imaginou naquela época o rei era tudo, ele mandava e desmandava, todo mundo se prostrava ao rei, e os caras chegar lá e mandar uma notícia, falar que o cara está em adultério, falar que o cara está errado. Olha, João Batista, né, foi falar isso, acabou perdendo a cabeça. Então, como a gente pode ter exemplos disso, né? E eles não se importavam com o que estava acontecendo ao seu redor. Eles sentiam que tinham um dever, um fogo no coração. A palavra de Deus queimava no coração deles. O que não podia permanecer na vontade, eles não podiam permanecer na vontade deles. Eles tinham que estar perseverando em Deus, que Deus estaria trazendo proteção. Muitos profetas, simplesmente por pregar a palavra, eram perseguidos, mas apesar da perseguição, continuavam a pregar o que Deus tinha falado para eles. E a gente tem muito a aprender com essa perseguição, pois no meio das minhas provas eu posso aprender, nas minhas lutas, nas minhas perseguições, que Deus está conosco, que Deus está em cada momento da sua vida. Às vezes você pode sentir que não, você pode sentir que talvez Deus não está com você. E a gente não pode fugir da mensagem do Deus vivo. Você, às vezes, vai ser perseguido por seus valores do mundo ser diferentes. A gente tem que ter valores muito, muito corretos, muito diferentes do mundo, várias vezes. Hoje o mundo está falando muita coisa diferente de nós, do que é certo, do que é errado aos olhos. O mundo hoje são questões como homossexualismo, são como a ética, o jeitinho brasileiro, são coisas que estão virando normal. Talvez a gente vai ser perseguido por isso. Eu tinha um amigo que ele jogava bola com a gente, e ele sempre, eu também não fazia isso, mas eu já era mais, andava mais com a galera, eles respeitavam. Mas todo mundo lá eu não fazia, tá? Fumava maconha no vestiário, onde a gente jogava bola.
E eu e ele não fumávamos. E como ele foi zombado por isso, como ele foi perseguido por não fazer o que a pessoa estava fazendo. Não jogar ele jogava um éter na gola da camisa, também para correr mais. E a gente não fazia isso. E às vezes a gente era perseguido por essas coisas. E às vezes, até certo ponto, é difícil você ser zombado por isso. A gente pode não ter perseguição, mas a gente pode ser zombado. O crente, ele pode ser zombado de várias maneiras. Ele pode ser chamado de louco, chamado de fanático. São coisas que a gente escuta no dia a dia. Quando nos posicionamos em certas coisas morais, somos tratados como de preconceituosos. Mas a palavra de Deus nos ensina tanta coisa que é diferente nesse mundo hoje em dia. A palavra de Deus, ela é muito certa em algumas coisas, ela é muito certa em alguns momentos, mas não, a gente acaba sendo perseguidos. Mas quando a gente tem a certeza que temos dentro de nós o Espírito vivo, o Espírito da graça de Deus, tudo faz diferença. Aquele que nos redimiu, que nos trouxe para a luz, quando a gente tem tudo isso no nosso coração, na nossa mente, e que foi colocado esse mesmo, essa mesma, que a gente foi colocado no mundo para ser sal e luz. Você já percebeu? Você já pensou nisso, que é ser sal e luz? O que é você ter essa responsabilidade, que você não pode ser uma lâmpada onde coloca alguma coisa em cima. A tua luz tem que resplandecer em todos os sentidos, em todas as partes da sua vida. Que eu e você possamos persistir na mensagem que Deus está com a gente, que a gente possa continuar falando de Deus, estar nos posicionando. A perseguição, ela vai vir, a zombaria, ela vai vir, mas como é bom a gente estar no centro da vontade de Deus. 2 Timóteo 3, 1 e 2 fala disso um pouco. Lá naquela época já tinha um pouco disso. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só se amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. 2000 anos atrás já tinha tanto isso e vem até hoje, porque quando foi escrita essa carta, não estava pensando em hoje. Eles pensavam que a volta do Senhor ia ser na vida deles, ia ser naquela época. Eles não sabiam, assim como nós não sabemos quando Deus vai voltar, eles também não sabiam. Então já acontecia tudo isso, de zombaria, já acontecia de as pessoas serem arrogantes, serem orgulhosas. Então já passavam tudo isso, né? Mas, porque mais dias, menos dia, você será perseguido. Vai chegar a nossa hora de ser zombado. Eu acho que daqui, 10 anos, 15 anos, a gente vai sofrer perseguições muito sérias, perseguições psicológicas. E muito no mundo, vamos falar a questão do mundo, a perseguição vai ser muito grande. Se a gente pega os países asiáticos ali, os países do Oriente Médio ali, como já tem perseguição. A China, eu escutei uma história que eu falei, meu Deus, a história era mais ou menos assim. Eles têm uma igreja, é uma igreja proibida na China. E um missionário foi para lá e queria conhecer essa igreja. Ele entrou no carro, andou uns 10 quilômetros, mas ele calculou uns 10, 15 quilômetros no meio do mato. Chegou no meio do mato, tinha um barracão onde eles se reuniam, passavam 2, 3 horas ali reunidos
E sabe qual que era a coisa mais, que mais me chocou? Eles tinham uma Bíblia. E essa Bíblia era passada de mãos em mãos, dia após dia. E essa pessoa que levou o missionário, ela falou que quando a Bíblia chegou na mão dele, ele ficou uma semana sem trabalhar, só para poder ler a Bíblia, só para poder ler o máximo que ele podia, o máximo que ele pudesse aprender. Pois imagine, ele calculou que tinha mais 100, 150 pessoas dentro desse barracão. Imagine, você vai receber a Bíblia hoje, vai passar a mão por 150 para voltar para você. Então, praticamente você vai ter quase nenhum tempo com essa Bíblia. E nós temos a Bíblia. E nós temos uma igreja. E é tudo livre para nós. Olha quantas Bíblias tem aqui. Quem não tem Bíblia, a gente arranja. E a gente às vezes não lê a Bíblia como deveria. Às vezes a gente não vai na igreja como a gente deveria. A gente não ora como a gente deveria. E isso é triste, né? E essa perseguição, para quem é crente novo, ela pode partir de pessoas à nossa volta. Quando eu me converti, não veio perseguição, mas veio mais ou menos: por que é isso? Por que você está fazendo isso? Você já é, a frase que mais usava, você já é batizado. Por que você tem que se batizar de novo? Por que você tem que fazer isso de novo? E daí até você explicar, até hoje não tem problema algum, todos lá em casa respeitam e apoiam nosso ministério e tudo, mas as primeiras dificuldades vieram com os de dentro, com os de casa, porque alguns valores da nossa vida começam a mudar. Quer ver um valor que começa a mudar quando você está falando, quando você está se convertendo? É a questão da bebida. Você bebeu a tua vida inteira, daí você se converte e começa a não querer mais beber. Eu nunca bebi, mas eu tenho pessoas da minha família que se converteram, meu primo, que a galera fala para ele: você não bebe? Você está louco? Você bebe sim. Parou de beber? Quem você quer enganar? Acho que foi a Paty que me mostrou um vídeo do cara que fica atazanando o cara para beber. Bebe, isso não dá nada, Jesus bebia. E daí o que acontece? Se o cara bebe, os caras zoam com você porque vai contar para o pastor que você está bebendo. Então é louco, o mundo ele quer te pegar de qualquer jeito. Se você não bebe, você é fanático. Se você bebe, vai contar para o pastor. É uma coisa muito louca isso, né? Quantas vezes nos escondemos e até quase desistimos da caminhada de Deus por causa de zombaria, por causa de dificuldade. Mas quando o Espírito de Deus queima em nós, nós não podemos parar. Tiago fala para a gente imitar os profetas. E geralmente essas perseguições que os profetas têm, o que a gente tem hoje, é de Satanás. Satanás, ele sabe que ele está perdendo, que a nossa vida pode mudar vidas. A gente pode mudar vidas com a nossa vida. E que ele que ele quer frear a palavra de Deus, que ele quer que nos tirar do alvo, da perseverança. Satanás tenta de todas as formas evitar que a palavra de Deus seja transmitida. Quer ver quando a gente se converte? Parece que as maiores perseguições, parece que as maiores provações a gente passa. Porque Satanás não quer perder quem está no mundo. Quando você está no mundo, você já é dele, você já está com ele. Mas quando você se converte, quando você vem a falar que você adora um Deus vivo, ele vai te atacar de todas as formas. Satanás não vai deixar quieto, não.
As pessoas vão te perseguir, vão zombar de vocês, mas essas mesmas pessoas que te perseguiram, que te zombaram, quando você se mantém no teu propósito, quando se mantém na tua ética, a ética de Deus, você vai ter o respeito. Esse respeito ele vem com o tempo. O pessoal começa a respeitar você. Então, vamos permanecer firme, vamos nos permanecer junto com Deus. Deus não deixa a gente sozinho, não deixa a gente caminhar sozinho. E às vezes, como a gente já viu em Tiago, lá no começo, se nós passamos pela prova, é que Deus quer nos provar literalmente. Ele quer que a gente seja fortalecido na fé, fortalecido nas coisas de Deus. Tiago vem a nos falar, se você está sofrendo perseguição, passando pela prova, lembra dos profetas que sofreram, mas continuaram a sua jornada, mas Deus vai falar, os profetas não sentiam angústia, não, os profetas eles sentiam muita angústia, muita dor, muita vontade de desistir. Você pega os profetas, todos passaram por dificuldades e todos reclamaram, todos de alguma forma passaram por angústia, por tristeza, e nós não somos diferentes. Nós vamos passar pela prova, vamos passar por essa dificuldade. O Senhor está com você quando você está na prova. A mão poderosa de Deus está contigo em todo e qualquer momento. A mão poderosa de Deus não se encolheu. A mão poderosa de Deus ela não foi tirada do mundo, ela está aqui. Ela nos continua nos levando para onde a gente quer. Ela continua nos abençoando. E se você está passando pela prova, acredite nisso. Acredite que Deus quer mudar a sua vida. Quer te ajudar a passar essa prova. Só que tem algumas coisas que eu não entendo, e talvez vocês entendam um pouquinho mais. A gente não entende também porque tantos profetas sofrerem até Deus permitiu que eles morressem. Eu vejo assim, tento entender dessa forma. Toda vez que algo acontece na Bíblia, serve de exemplo para nós, serve de quase um consolo do que já aconteceu na nossa vida. Quer ser um exemplo? Quando você passa por alguma coisa, ou você passa por um divórcio, ou você passa por uma depressão, e alguém vem falar isso com você, alguém vem falar isso na sua vida, o que acontece? Você tem empatia pelaquela dor. Eu passei por depressão. Eu entendo que você está sentindo. Eu entendo que você está passando. Mesma coisa pela pessoa que passou por divórcio. Ela crê aquilo lá, dificuldades na família. Ela consegue ter empatia com isso. Ela consegue estar ciente disso. Porque a gente pode até passar por perseguição, mas a gente pode não morrer. Mas a mão de Deus continua conosco. Então você pode, a gente aqui no Brasil, eu acho que não sei se vai chegar o dia onde vai ter uma perseguição que nós seremos mortos. Talvez daqui a muito, muito tempo. Mas hoje, você pega, como eu falei, no Oriente Médio lá, é muito grande a probabilidade de você ser morto. E você fala, por que missionários vão para lá então que vão ser mortos? Porque eles acreditam na palavra de Deus, porque o fogo de Deus queima no coração deles. Então eles têm isso daí. Tiago, Atos 7 fala de um homem, Estevão, que foi morto a pedradas. E alguns vão perguntar por que o Senhor permitiu que aquele servo fosse morto. Atos
no capítulo 7, versículo 55, vai falar assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Quando a gente está passando pela prova, a gente pode até ser abatido. A tua dor, a tua angústia, ela pode até causar uma morte. Só que se a gente tem a palavra de Deus no nosso coração, se a gente tem a palavra de Deus gravada no nosso peito, a gente sabe que é o nosso Senhor Jesus Cristo que vai nos receber quando a gente entrar na glória. É Ele que vai estar nos recebendo, não é qualquer outro. Então, não importa as batalhas que você está sofrendo, as lutas que tem passado, pois estou correndo na direção do Senhor. Você está correndo na direção do Senhor ou correndo para longe dele? A gente tem que fazer essa pergunta sempre para nós. Para onde você está correndo? Você está correndo para Deus? Você está correndo para o mundo? Para onde você está correndo? Quais são as suas lutas? As suas lutas estão te afastando de Deus ou estão te trazendo de Deus? Não deixe que ninguém te afaste do alvo eterno. Não deixe que aconteça isso. Você não está sozinho. Você está com Deus. Não pare para olhar para um lado ou para o outro. Não pare pela crítica que o pessoal fala por vocês. Não parem com isso. Às vezes a tribulação e a luta nos fazem quase pensar em desistir. A gente pensa e ora assim: o Senhor não vai responder minha oração. Senhor, eu estou sozinho. Mas não, você não está sozinho. Às vezes a tua oração não vai ser respondida naquela hora, não vai ser respondida daquela forma que você pensa que é a correta. Às vezes Deus vai dar um tempinho para te mandar a resposta da oração. Deus vai te dar um tempinho para mostrar que Ele está no comando. Um ano que você orou, Lorena, um ano de oração, um ano de todo dia estar dobrando o seu joelho e falando a Deus. Se você não tem uma fé muito firmada no Senhor, você desiste. Porque imagine, você vai 1 mês, vai 2, vai 3, vai 4, e Deus aparentemente não faz nada. Só que a gente, na nossa pequenez, a gente acaba pensando que Deus não está com a gente. Mas pode ter certeza absoluta, meu irmão, Deus está com você. Os discípulos, como a nossa fé é pequena, né? Os próprios discípulos falaram isso no barco, quando eles estavam no barco, a tempestade estava muito grande. Foram lá acordar Jesus e: ô Jesus, você não vai nos salvar? Não, olha a tempestade que está aí. Jesus acalma a tempestade e fala: homens de pequena fé. Então, a gente às vezes, como esses discípulos, sabiam que Jesus era, sabiam que Jesus fazia, quais os milagres que ele já tinha realizado, mas mesmo assim eles duvidaram, pensavam que iam morrer na tempestade. Às vezes as nossas tempestades são tão grandes, as nossas tempestades são tão duras, as nossas tempestades são tão nos machucam tanto, que às vezes a gente pensa em desistir também. Uma coisa que você pode ter certeza, assim como os profetas tinham: Deus se importa com você. Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer guardar seus caminhos. Ele quer te dar a direção correta. Não sei se vocês fazem isso com frequência. Eu volto e meia tenho que estar fazendo isso. Olhe para as marcas que Deus fez na sua vida. Olhe para as marcas que Deus já fez por você. E vejam essas marcas, são coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Às vezes a gente pode ter até não pensar nisso, mas coisas tão banais como você ter um alimento, como banais não, isso não é banal, mas coisas do dia a dia, como você ter um alimento, como você ter uma casa, como você ter possibilidades de algumas coisas.
a gente esquece que isso que Deus, é Deus que nos dá isso, é Deus que nos está mostrando o que é isso. Em meio à tribulação, somos tentados a perder o foco. Os profetas também, às vezes, quase perdiam o foco. Às vezes não, perdiam. Elias se escondeu numa caverna. Deus se fala, o profeta que tinha feito, antes de entrar na caverna, um milagre lá, e daí vai para a caverna, ele também tinha dor, também tinha angústias, assim como a gente. O Senhor vai responder a sua oração, pode ter certeza. Olhe para as marcas, olhe para as vidas dos profetas. No meio da tribulação, somos tentados a perder nossa visão do que é Deus. Somos tentados a perder nossa esperança, a nossa fé, a nossa ousadia. A tribulação faz tudo isso, mas é nesse meio de tribulação que vamos sentir mais e mais a presença de Deus. É na luta, na angústia que a gente vai mais sentir o cuidado de Deus na nossa vida, o cuidado que Ele tem para nós no dia a dia. Temos que confiar no amor de Deus. Assim como os profetas confiavam, nós também temos que provar. Ainda que os homens falem que eu tenho que duvidar. Esse teu Deus aí, cadê teu Deus na hora que você está passando pela prova? Você tem que continuar, porque você está passando pela prova, mas Deus tem um propósito com você. Ainda que as circunstâncias falem que eu não vou confiar no Senhor, continue confiando. Ainda que o Satanás aposte que você vai negar a Deus, continue confiando. E fale para Satanás, fale para o mundo, eu não vou negar esse Deus que tanto me carregou, eu não vou negar esse Deus que me carrega nos braços, que me carrega na sua mão. E a terceira coisa que a gente aprende é Jó, versículo 11. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem com muita perseverança. Sabe como no final o Senhor foi bondoso com ele? Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Quando a gente olha para a história de Jacó, a gente vê muitas coisas, né? Talvez, quando a gente não pegaríamos Jó como exemplo disso, de perseverança. Pois quando olhamos, Jó é um pouco farisaico até. É um cara que olha só para as leis e se torna um cara farisaico. É um cara que excessivamente insiste em conseguir uma explicação de Deus sobre os seus sofrimentos injustos. Mas por mais que Jó tenha reclamado da forma amarga que Deus tem tratado a ele nunca perdeu sua fé. Ele sempre esteve com Deus. Então nós na nossa vida, às vezes a gente pode se queixar para Deus. Isso não é pecado. Quando a gente pega os salmos de lamento ali, você pega quem escreveu os salmos quase reclamando de Deus, ou clamando porque não entende o negócio. E a gente tem essa liberdade de falar com Deus, de mostrar o coração. Ontem, ainda nos jovens, a gente falou que Deus tem que ver como está seu coração realmente. Não adianta a tua boca falar uma coisa e teu espírito está falando outra. Você tem que ter isso. Em meio à sua Jó, em meio à sua incompreensão, agarrou-se a Deus e continuou a esperar por Ele. Isso eu não vou ler os textos, mas em Jó 1, 21, 2, 10, 16, 10, 10, 21, 19, 25 e 27, são textos onde, por mais que ele tivesse a dor, tivesse a angústia, ele, mesmo que estivesse questionando, e às vezes até mesmo desconfiava, mas a chama da fé nunca apagou no seu coração. Ele continuou na fé, ele continuou nas lutas dele. Em Jó 42,
5, 6, a gente vê o desenrolar disso, né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Ele se arrependeu disso, ele teve de tudo que ele falou, de tudo que ele murmurou, mas ele teve o coração também de pedir perdão. E a gente tem muito a aprender, porque Jó perdeu todas as coisas, Jó perdeu muita coisa. E a referência, ele começou a ver também o propósito de Deus no sofrimento na vida dele. A gente tem que ter esse propósito também. Tiago, com esse exemplo, não está dizendo que, ele está dizendo, ou melhor, que não é o fim da história. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está com alguma luta, não é o fim da história. A tua história não vai acabar ali, não está acabando ali. Pelo contrário, Deus tem um grande projeto na sua vida. E esse projeto, você pode falar, nossa, eu tenho algo maravilhoso. Não. O projeto às vezes vai ser confiar mais e mais em Deus, ter mais e mais confiança nele. Deus quer transformar a situação para o bem quando Cristo for revelado em glória. Quando Cristo se revela em nossa vida, a nossa vida ela é transformada. E Tiago, é claro, ele não quer dizer que a paciência no sofrimento sempre terá recompensa de prosperidade material. Não é isso que Deus está falando. Às vezes você não vai ter algo material. Deus, na sua infinita glória, pode fazer isso? Pode. Mas Ele não vai. Isso não é regra. Às vezes a tua luta, a tua dor, a tua paciência nisso tudo vai gerar outros frutos que não são bens materiais. Mas Tiago, com essa história de Jó, tenta nos encorajar a termos perseverança. E uma perseverança firme, num coração que está abatido. Mas a gente tem que ser fiel e paciente nas aflições, lembrando-se que as bênçãos de Deus podem ser derramadas sobre nós, de toda e qualquer forma. E a gente tem que confiar nesse Deus compassivo e misericordioso. Que a gente tenha esse coração dos profetas, que a gente tenha o coração dos agricultores que perseveram, que esperam, que a gente tenha esse coração abençoado, que a gente tenha um coração como Jó. Eu e você temos que aprender muitas coisas. A Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. Por isso, eu aconselho todo mundo ler a Bíblia. E ler a Bíblia com frequência. A gente vai aprender muita coisa. A gente tem muita coisa a aprender sobre todas as áreas da nossa vida. Que você e eu tenha a perseverança de estar sempre com Deus, confiar nele, estar aos pés dele, porque é só assim que a gente vai passar a nossa tribulação, é só assim que a gente vai sentir a dor, Deus vai sentir a dor que você sente, Ele tem empatia pela sua dor, Ele quer te ajudar nessa dor, e essa dor às vezes vai demorar um pouquinho para passar. Eu não tenho como te falar assim, vai demorar para passar, não, às vezes ela vai ser um pouco demorada, para uns mais, para outros menos, mas que a nossa oração seja para que a gente aprenda logo a lição que Deus está querendo nos ensinar na prova. Qual é a lição que você quer aprender, que Deus tem que te ensinar nessa prova? Qual é a lição? Então, quando você está em angústia, que você está em aflição, peça para que Deus esteja mostrando na sua vida o que é para ser mudado nessa prova. Meus irmãos, essa é a mensagem que a gente tem para hoje, que a gente seja paciente e perseverante, assim como Jó foi, assim como os profetas foram, assim como os agricultores são. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a minha vida, para que a gente tenha essa valentia de enfrentar a vida com esse foco.
Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra, Pai. Obrigado por o Senhor nos mostrar, Pai, como temos que viver, Senhor. E que a gente saiba, Pai, quando a gente está passando por prova, quando a gente está passando por dificuldade, ou até mesmo perseguições, que a gente tenha o coração firme, o coração convicto que o Senhor está com a gente, que o Senhor está do nosso lado, caminhando do nosso lado, que a gente saiba que a mão poderosa sua está na frente da nossa, para nos livrar, para nos ensinar, para nos dar, às vezes até umas palmadas, para que a gente aprenda alguma coisa assim. Por favor, Pai, que essa mensagem entre no meu coração, que entre no coração dos meus irmãos, e que seja tatuada no nosso coração, que a gente tenha a certeza absoluta que o Senhor está do nosso lado, que a gente não desista, Senhor, no meio da prova, que a gente não desista no meio da tribulação, mas sim que a gente tenha a convicção e que o Senhor nos ama, que o seu amor é maior que tudo, que o seu amor é algo que a gente não compreende, mas que a gente sente, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, esse estímulo, que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus guarde o coração de todos, que Deus dê um bom finalzinho de final, não, uma tarde de domingo muito boa, que seja abençoado, sejam levados em segurança para casa.